paz do Senhor Jesus, queridos, um bom dia a todos. Estamos aqui mais uma vez para estarmos aprendendo a palavra do Senhor nesta manhã. E nós vamos estar apresentando a lição de número 8, que tem como tema apresentando ao Senhor nossos questionamentos. O texto áureo: mas para mim bom é aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Salmo 73, versículo 28. Verdade aplicada. Como filhos de Deus, podemos apresentar a nosso Pai nossos temores, nossas angústias e incertezas. Os objetivos da lição: apresentar o conflito existencial de Asaf, ensinar como vencer o sentimento de inveja e explicar a importância de clamar em meio à angústia. O texto de referência se encontra no Salmo de número 73, apenas o versículo 1, e no Salmo de número 77, os versículos 3, 4, 7, 11 e 16. Na introdução, os Salmos 73 e 77 muito contribuem para nossas reflexões e orações em momentos difíceis durante a caminhada cristã. Também nos revelam que a bondade e a misericórdia do Senhor sempre permanece com os seus em todo o tempo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Pai, eu quero apresentar diante de Ti esta lição, Pai querido, de hoje, te apresentar as nossas vidas, a vida dos Teus servos, que também estão, Senhor, a ouvir esta lição. Pai querido, abre o coração de cada um, Pai, para que possamos estar aprendendo a Tua palavra, Pai, que possamos aplicá-la, Senhor, ao nosso coração. E Deus, quero Te louvar também pelas nossas vidas, pelos livramentos, pelo Teu cuidado, Te pedir perdão pelos pecados, palavras, pensamentos ou ações. Nos ajuda, Senhor, através do Teu Espírito Santo, Pai, a viver a cada dia, Pai, diante de Ti, tendo a certeza de que o Senhor é o Deus que nos concede a vitória, Senhor. Isso é o que Te pedimos, Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Iremos agora ler o texto de referência, Salmo 73, versículo 1. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Salmo 77, versículo 3. Lembrava-me de Deus e me perturbei, queixava-me e o meu espírito desfalecia. Versículo 4. Sustentaste os meus olhos vigilantes, estou tão perturbado que não posso falar. Versículo 7. Rejeitará o Senhor para sempre, não tornará a ser favorável? Versículo 11. Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor. Certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Versículo 16. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram. Os abismos também se abalaram. No tópico 1, nós vamos estar falando sobre o conflito existencial de Asaf. O Salmo 73, ele registra pensamentos, questionamentos presentes na mente humana ao longo da sua existência. Chegando aos nossos dias, como a prosperidade dos ímpios e o desafio de prosseguir, vivendo segundo os valores cristãos e em santidade. Subtópico 1.1. A bondade de Deus. A primeira reflexão realizada pelo salmista consiste na bondade de Deus para com Israel e os limpos de coração. Salmo 73, versículo 1. Em sua mente passaram muitos pensamentos e questionamentos, mas verdadeiramente bom é Deus. O apóstolo Pedro exortou os seus destinatários que já tiveram experiência que o Senhor é benigno. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 3. Se é que já provaste que o Senhor é benigno. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. O subtópico 1.2. Resistindo à tentação. Após refletir sobre a bondade de Deus, o salmista analisa sua conduta e expressa: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Salmo 73, versículo 2. Sua fé por um momento abalou-se, quase cedeu aos encantos da tentação, esquecendo-se da bondade de Deus. Então, irmãos, é necessário guardar nossos corações e nossa mente. Propostas são apresentadas todos os dias com a única finalidade de nos desviar dos caminhos do Senhor e nos induzir ao pecado. Muitos foram aqueles na palavra do Senhor que se desviaram da presença do Senhor, que se afastaram da presença do Senhor, porque não resistiram à tentação, não guardaram seus corações, não guardaram as suas mentes, citando como exemplo Adão e Eva,
que sucumbiram diante da tentação da serpente. Mas Cristo resistiu à tentação promovida pelo diabo. Está lá em Hebreus capítulo 2, versículo 17. Irmãos, devemos fugir da aparência do mal. Subtópico 1.3. A inveja. O salmista declara que foi tomado por inveja ao ver a prosperidade dos ímpios. Salmo 73, versículo 3. Ele olhou para as circunstâncias que estavam diante dos seus olhos e a sua fé foi abalada. Asaf olhou para ornamentos externos, as riquezas e a saúde dos ímpios. Olhou para o fato de os ímpios não sofrerem sua morte, de eles esboçarem uma aparente alegria, e isso deixou seu coração ser tomado pela inveja. Irmãos, a inveja ela nos mostra que somos carnais. A inveja é uma das obras da carne, citada em Gálatas capítulo 5, versículo 21. Gálatas 5, 21. Se nós verdadeiramente tivermos o nosso coração fixo em Deus, os nossos olhos postos em Deus, nós não vamos deixar que esse sentimento de inveja entre nos nossos corações. Jesus também ele enfrentou tentações semelhantes, as mesmas que nós enfrentamos. Ele foi fiel até o fim. Louvado seja o nome do Senhor. Tópico 2. Vencendo o sentimento de inveja. Asaf, ao presenciar a prosperidade dos ímpios, questiona o valor da santidade, da purificação. Salmo 73, versículo 13. Esse mesmo questionamento é apresentado por muitos cristãos na atualidade. Uns questionam o valor da santificação, outros querem usá-la como moeda de troca. Exigem que Deus os abençoe em decorrência de determinado padrão de conduta ou prática de alguns sacrifícios. Asaf, percebendo a gravidade da sua conduta, enfrentou a inveja a fim de suplantá-la. Louvado seja o nome do Senhor. Subtópico 2.1. Entrou no santuário. O salmista ele estava perturbado, ele estava perplexo, até que entrou no santuário. Salmo 73, versículo 16 e 17. Então ocorre uma mudança de postura ao entrar no lugar de adoração. Neste momento, ele deixa de focar os seus olhos nas supostas prosperidades dos ímpios e foca os seus olhos em Deus. Mateus, capítulo 6, versos 22. Irmãos, nós temos que parar de olhar para a prosperidade do ímpio e olhar para Deus, lembrar o que Ele fez por nós, pela nossa família, o que Ele representa para nós, orar pedindo a Deus que tire qualquer sentimento que não seja da vontade dele de dentro de nós. Em Mateus 6, versículo 22 diz que a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então nós temos que focar o quê? Focar os nossos olhos em Deus e não nas circunstâncias que estão à nossa volta. Subtópico 2.2. Permitiu ser restaurado por Deus. Ao entrar no santuário, reconheceu que precisava de um conserto com o Senhor. O salmista estava passando por uma crise de fé muito forte, a ponto de questionar sobre a necessidade de manter uma vida de santificação. Assim era preciso reavivar a fé. As lutas pelas quais passamos, as frustrações que temos, podem nos levar à descrença, à desesperança. Vários homens de Deus precisaram passar pelo caminho da restauração, seja porque pecaram, a exemplo de Davi, lá na lição de número 6, do qual nós já estudamos, seja porque, ao enfrentar os desafios, experimentaram fraqueza e desânimo, assim como o profeta Elias. Nós temos passado, irmãos, por várias situações, né? Quantos de nós, às vezes, não estamos desanimados, não estamos enfraquecidos, mas temos que pedir ao Senhor que Ele venha renovar as nossas forças e nos colocar de pé. Subtópico 2.3. A prosperidade dos ímpios é temporária. Somente após entrar no santuário é que Asaf percebeu que a prosperidade dos ímpios é temporária. A posição, a soberba, as riquezas ocupadas pelos ímpios são precárias. Elas não subsistem à ação de Deus. A Bíblia traz diversos relatos de pessoas que se sentiram poderosas, independentes de Deus e caíram em ruínas,
como por exemplo o rei Nabucodonosor, Daniel capítulo 4. Também temos o exemplo de Saul, de Absalão, rei Uzias, Corá, Adão e Eva. O Salmo capítulo 34, versículo 1 diz que os ímpios serão destruídos por sua própria maldade. Louvado seja o nome do Senhor. Tópico 3. Clamando em meio à angústia. O Salmo 73 trata dos conflitos existenciais relacionados à fé. Quanto ao Salmo 77, podemos dizer que é o clamor da alma angustiada. No entanto, irmãos, é preciso estar preparado para enfrentar todas as estações da vida. Deus, a inspirar Asaf, não o fez sem propósito, pois conhece a sua criatura e a necessidade de instruí-la para os desafios da vida. A palavra do Senhor nos diz em João 16:33: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Subtópico 3.1: grito do aflito. O início do Salmo 77 é marcado por um grito de aflição. Salmo 77, versículo 1. Asaf relata o seu estado de angústia. Salmo 77, versículo 2. E a ação de buscar ao Senhor. A angústia, ela pode atingir qualquer ser humano. Ninguém está livre, ninguém está imune às dores da alma. Só que nós precisamos enfrentar essas situações, essa angústia, clamando ao Senhor. Existem muitas doenças, irmãos, conhecidas como doenças da alma. São as doenças chamadas psicossomáticas. E uma delas é a depressão, a ansiedade, o pânico, o medo, a aflição que se aloja em nosso corpo, causando problemas de pele, problemas gástricos, respiratórios, até mesmo câncer, tirando nossa alegria de viver, a fé e a esperança. Subtópico 3.2: os sintomas da aflição. O Salmo 77 relata diversos sintomas de angústia sofrida por Asaf. Não querer ser consolado. O salmista relata que a sua alma recusava o consolo. A angústia era muito profunda. Existem estados de angústia em que as palavras não são capazes de trazer o consolo. Um dos exemplos foi a recusa de Jacó ser consolado ao receber a notícia de que provavelmente José havia sido despedaçado por algum animal. Gênesis capítulo 37, versículo 35. Vamos ler lá em Romanos 8:26, que diz: o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Existem situações, irmãos, que existem ausência de palavras. E a mente do salmista estava de tal forma tão perturbada que o salmista não tinha palavras para expressar a sua dor. Boa parte de nós também passamos por essas angústias. Muitas vezes queremos ficar em silêncio, não queremos compartilhar nossas tristezas. Isso pode ser muito perigoso. Nós muitas vezes nos sentimos rejeitados por Deus. E Asaf estava se sentindo assim, abandonado por Deus. Salmo 77, versículo 7. E ele fazia esse questionamento: rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Muitas vezes nós fazemos essa pergunta, achando que Deus ele nos abandonou. Mas o Senhor está todo o tempo conosco, para nos orientar, para nos ajudar. Ele é a nossa força, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. E nós, como servos do Senhor, também passamos por situações assim. Às vezes também vemos pessoas passando por situações assim. E nós devemos também ajudar essas pessoas a se levantarem. Precisamos socorrer essas pessoas também, levar elas até Deus, levar elas até Jesus, levar a palavra do Senhor para essas pessoas também que estão passando por esses momentos de aflição. Porque o nosso Deus ele é bom e misericordioso. Subtópico 3.3: restabelecendo a fé. O salmista reconhece que a angústia que estava passando tratava-se de uma enfermidade. E aí ele passa por uma mudança de direção. E ele começa a lembrar, começa a meditar nas obras do Altíssimo. Lá no Salmo 77, versículo 11 e 12. O salmista deixa de meditar nas suas tristezas
e passa a meditar nas ações do Senhor. Ele se lembrou das obras do Altíssimo, do Criador, e ele se volta para Deus e para o santuário. Ele lembra-se dos feitos do Senhor em prol do povo de Israel. Lembra de quando Deus tirou o povo das mãos de Faraó, abriu o Mar Vermelho para que o povo passasse. Ele foi se lembrando dessas coisas. Então, aos poucos, os pensamentos do salmista foi se recobrando. Ele voltou para a realidade e ele reconheceu que essa razão de que ele estava nesse estado de angústia não estava em Deus, mas estava nele mesmo, nas suas frustrações. O salmista somente restabeleceu a sua fé quando ele mudou de direção. Enquanto seus questionamentos giravam em torno de si, a angústia se aprofundou, a angústia só foi piorando. Mas a partir do momento que ele passou a olhar para os feitos do Senhor, a fé dele foi restabelecida. Segundo o comentário bíblico Matthew Henry, é importante preservarmos no modo correto de fortalecermos a nossa fé. Mesmo que ele não se mostre efetivo no primeiro momento, lembrar-me-ei certamente que me lembrarei daquilo que Deus fez pelo seu povo no passado, até que identifique boas lições que me sirvam para esta situação tenebrosa que vivo no momento. Em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21 e 24 diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renova-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Então, irmãos, estamos chegando ao final da nossa lição, e para concluirmos, mesmo sendo discípulo de Cristo e templo do Espírito Santo, continuamos sendo vasos de barro. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Somos totalmente dependentes da graça do Senhor no enfrentamento de tantas situações que parecem querer nos sufocar. Em Cristo podemos sempre triunfar. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Então, irmãos, fiquem na paz do Senhor Jesus. Até o próximo domingo. Eu creio, em nome de Jesus, que em breve nós estaremos juntinhos na sala de aula para continuarmos aprendendo a palavra do Senhor. Até o próximo domingo. Tenha um domingo abençoado para a glória de Deus. Amém. Acordar de manhã e agradecer, viver a vida que o Senhor me deu. Eu aprendi contigo, Deus. Eu aprendi contigo, Deus. Tudo que tem um preço não tem valor, por isso nada paga esse teu amor. Eu aprendi contigo, Deus. Eu aprendi contigo, Deus. Pelo que tenho sempre a agradecer, pelo que eu não tenho não sofrer. Ser é mais que ter, e eu sou filho teu. Tu não me amas mais porque sou santo, e nem me amas menos porque peco. Teu amor é perfeito,
Me ensina a tua vontade.